preso no rei. Apocalipse capítulo 3. Eu quero ler aqui o verso, a partir do verso 14 com a igreja. Deus abençoe. Maravilha. Estava pensando em você que agora. Aleluia. Diz assim, ó. E escreve ao anjo da igreja e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Primeiro, Jesus, ele conhece as obras de cada um de nós. E quando ele nos diz aqui, que ele fala para a igreja de Laodiceia: não és frio e nem quente. Uma igreja que era morna. E quando a Bíblia diz que ele está prestes a vomitar-te da minha boca, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo os últimos momentos aqui nesta terra. E quando se trata dessa igreja, uma das 7 igrejas, que quando cita a igreja de Laodiceia, era uma igreja em que era uma igreja rica, monetariamente tinha dinheiro, só que ela se achava uma igreja rica, de nada tem falta, de nada preciso. Só que, diferentemente da igreja de Esmirna, Jesus vai chamar esta igreja de: tu és pobre, miserável, desgraçada e nu. Quanto à igreja de Esmirna, em que uma igreja que estava passando por tribulações, aflições, mas ela tinha a presença, ela tinha o Espírito Santo. Diferentemente da igreja de Laodiceia, no verso de número 20, Apocalipse 3:20 diz: o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele será comigo. E você pergunta: que porta é essa? É a porta do teu coração. Se nós não abrirmos nosso coração para recebermos Jesus, ele vai ficar do lado de fora. É igual a palavra foi lida aqui esta noite: quem quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Porque o evangelho, meus irmãos, o evangelho do reino é renúncia, é sacrifício. Por quê? Porque no céu não entra de qualquer maneira. Às vezes, meus amados irmãos, passamos por tribulações, às vezes seja na vida financeira, seja na doença, mas o que Cristo diz para a igreja de Esmirna aqui, irmãos, é que era uma igreja rica, que tinha a presença de Deus. E é por isso, meus amados irmãos, que nós devemos abrirmos o nosso coração para poder receber Jesus. A igreja de Esmirna, a igreja de Laodiceia, Jesus, ele vai dizer para aquela igreja: tu não és nem quente nem frio, és morno. Então, para Deus, irmãos,
O morno, meus irmãos, não serve. Nós temos que ser fervoroso na oração, fervoroso na comunhão com o Senhor, fervoroso no primeiro amor, e perseverarmos todos os dias em oração, e jamais perdemos a presença e a comunhão com os céus, a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo em nossa vida, em nosso meio, meus irmãos, não passamos mais de um sistema religioso. Vamos entregarmos a nossa vida para Jesus, nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo, somos a casa do Espírito Santo de Deus. Quando eu digo a casa, este tabernáculo, este nosso corpo, esse vaso de barro, a qual Deus o depositou algo tão valoroso e tão precioso, que é o Espírito Santo de Deus em nossos corações e em nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, e nós renunciamos ao mundo, renunciamos e negamos tudo aquilo que é uma abominação diante de Deus. Quando eu digo isso, eu falo a respeito dos pecados que nos afastam de Deus. Cristo suportou aquela cruz, carregou aquela cruz, suportou os açoites, aquela coroa de espinho, as bofetadas em teu rosto, foi tão humilhado e tão rejeitado, carregou aquela cruz que era nossa, por causa de nossos pecados. Então se entregue a Cristo e volte para o Senhor Jesus, antes que seja tarde demais. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia.